Oi, gente, bem-vindos, bem-vindas ao canal. Hoje sempre vamos ter uma conversa aqui. Você já sentiu que você está novo demais para algumas coisas e velho demais para outras? Pois bem, eu me sinto exatamente nessa encruzilhada, onde muitas coisas que eu gostaria de fazer e que eu talvez até pudesse fazer agora, muitas das coisas eu poderia fazer agora, mas eu me sinto que já passou do tempo, sabe? Já passou a minha vez, como se diz, sabe aquela sensação de que, poxa, a minha vez passou e eu não fiz? Exatamente isso. E outras que talvez eu seja nova demais para fazer. Talvez desistir agora seja um ato de egoísmo, digamos assim. Por quê? Poxa vida, tanta coisa que eu queria fazer e que eu talvez pudesse fazer agora, mas eu não, para mim não dá mais, não, como se diz, passou a vez, passou a chance, não dá mais para fazer. E tantas outras que eu poderia fazer, mas eu tenho aquela vontade de chutar o balde, sabe? E desistir de tudo. Exatamente, tô nessa. Bom, tenho 37 anos, né? A maioria de vocês aqui já sabe disso. E tô com a minha saúde ferrada, tá? 37 anos com a saúde ferrada, onde eu poderia fazer muitas coisas, mas eu não posso fazer por condições de saúde, né? Condições físicas que não permitem mais que eu faça tais coisas. Ou seja, o meu tempo passou para fazer tais coisas. E às vezes eu penso em desistir, não fazer mais nada, só deixar. Sabe aquela música do nosso grande Zeca Pagodinho? Quem é da minha idade aí conhece o Zeca, né, gente? Ouviu quando era criança, não é possível que vocês não tenham ouvido o Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Entende? Às vezes dá vontade de fazer isso. Mas aí eu penso, poxa vida, eu só tenho 37 anos, ainda dá para fazer tanta coisa. Mas todas essas outras tantas coisas que eu gostaria de fazer agora, né? E que talvez eu até pudesse fazer agora, não dá para fazer. Por quê? Digo o seguinte. Aqui vai uma conversa que é mais um desabafo, tá, minha gente? Quem não quiser ficar, tchau. Tá tudo bem. Você não precisa assistir o vídeo até o final, tá? Mas você que ficar nesse vídeo até o final, talvez você compreenda um pouco do que eu tô falando aqui. Aqui vem uma conversinha. Eu nasci numa família muito pobre, uma família onde éramos 8 irmãos, muitas crianças, muitas bocas para alimentar e pouca comida na mesa, né? Já dormi, eu sei o que é sentir fome, de verdade, tá? Eu falo para os meus filhos, quando eles falam, mãe, eu tô com fome, eu falo, não, meu filho, você não tá com fome. Porque se você sentisse fome uma vez, você nunca mais na sua vida diria que está com fome. Eu já senti fome, né? E converso muito com meus filhos a respeito disso, porque eu sei o que é estar com fome, eu sei o que é tomar um copo d'água e o estômago doer, porque aquela água bateu no estômago, mas não tem mais nada lá. É como se você jogasse pimenta em cima de uma ferida, a sensação é mais ou menos essa, né? Então eu sei o que é isso. Então eu cresci experienciando e vendo os meus pais trabalharem muito, muito, muito. Meu pai e minha mãe trabalhavam demais, demais. E a maioria das vezes eles trabalhavam por um pouquinho de feijão, um pouquinho de arroz para levar, para dar para a gente comer. Eu vi isso acontecer inúmeras vezes, né? A minha mãe foi uma mulher
que ela trabalhou em tudo nessa vida. Sabe, ela já trabalhou na roça de machado, de enxada, de foice, de facão, o que precisasse, ela faria. Muitas vezes, como eu estou dizendo para vocês, por um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, para ela colocar na nossa mesa, né? A minha mãe ficou doente muito cedo e veio a falecer com 47 anos. 10 anos a mais do que eu tenho hoje. Faleceu muito, ela foi embora muito cedo mesmo. Por quê? Porque não se cuidou, né, gente? Trabalhou demais, negligenciou o próprio corpo, negligenciou a própria saúde. E hoje, analisando a minha vida, eu acabei percebendo que eu percorri o mesmo caminho que a minha mãe, por um certo tempo. Sabe, trabalhei para sobreviver. A sobrevivência tornou-se algo, o único ponto onde eu deveria olhar. Eu cresci vendo os meus pais tentando apagar incêndios. Sabe, era uma falta de uma coisa aqui, falta de outra ali, pegava isso aqui e colocava ali porque ali estava faltando, mas aqui era desse jeito, era tapando, como diz o ditado que eles falavam muito quando eu era pequena, era realmente tapando o sol com a peneira, né? Eu cresci vendo isso. E isso, para mim, tornou-se uma verdade. Eu cresci ouvindo eles dizerem que se a gente tivesse uma casa e algo para comer, estava bom demais. Então aquilo passou a ser assim uma verdade na minha vida. Então eu cresci muito com isso. E não é ter comida sobrando, é ter alguma coisinha para colocar no estômago, sabe? Mesmo que dormir com fome hoje, amanhã tem um cafezinho para você tomar de manhã, sabe? Muito isso. A minha mãe era uma mulher fantástica, sabe? Ela ajudava todo mundo, literalmente todo mundo que precisasse de ajuda. A minha mãe estava lá na primeira fileira para ajudar. As pessoas perceberam isso muito cedo. Lembra aquela coisa, energia, correspondência energética? Então é assim, se você é uma pessoa que se anula para ajudar outra pessoa, você vai atrair muitas situações, muitas pessoas que vão, é claro, explorar essa parte sua, né? Vai ser raro você encontrar alguém que vai dizer para você assim, poxa vida, você ajuda todo mundo, você não acha que deve cuidar um pouco de você? Não. Era uma mulher extremamente religiosa. Minha mãe era católica, daquelas católicas rezadeira, noveneira, né? E eu acho que é por isso que hoje eu não tenho muita fé. Eu não sou eu não tenho vergonha de falar para vocês. Eu não tenho a fé cega que as pessoas falam por aí. Eu sou uma pessoa que eu sou muito racional. E para mim é o seguinte, as coisas têm que funcionar e não é demorar uns 70 anos para funcionar, não. Ou ela funciona ou ela não funciona. Eu tenho muita dificuldade hoje de me encaixar no meio espiritualista, nessa coisa que está por aí hoje, nesse mundo, porque todos falam que para algo dar certo você tem que persistir, tem que permanecer, tem que ter fé, tem que não sei. E eu não, eu acho que eu vi tanto a minha mãe esperar.
Eu vi tanta minha mãe rezar e pedir e clamar e ser aquela mulher incrível que ajuda todo mundo, que tirava o pouco que tinha dentro de casa para dar para outra pessoa, que deixava os filhos com fome para alimentar os filhos de outra pessoa. Eu cresci vendo tanto isso que hoje eu tenho dificuldade, tá, de acreditar em coisas que demoram dar resultados. Essa sou eu. E essa minha natureza, eu já tentei lidar com ela, eu já tentei mudá-la, detalhe, é a primeira vez que eu estou falando isso. Vocês que vão acompanhar esse vídeo, são vocês, são os primeiros para quem eu vou falar, para quem eu estou confessando isso. Eu tenho dificuldade de acreditar em coisas que demoram demais para dar resultados. Porque a minha mãe, ela morreu muito cedo, com o joelho calejado, né? O joelho calejado, fazendo novena, ajudando todo mundo. E mesmo assim, tanto ela quanto nós, filhos, pagamos um preço muito alto por isso. Tá? Eu amo a minha mãe, de verdade. Amo a minha mãe, foi uma mulher incrível, incrível. Mas ao mesmo tempo foi uma mulher tola. E eu estava vivendo esse mesmo padrão da minha mãe. Eu estava honrando a minha mãe nesse mesmo padrão. Apesar de eu não ter aquela fé cega que a minha mãe tinha, sabe? De acreditar, não, Deus vai prover, Deus isso, e toda oportunidade que ela tinha de ganhar um dinheiro, ela ia lá e fazia de graça para ajudar, porque ela era uma mulher muito boa, né? Às vezes ela fazia aquilo ali a baixo custo, às vezes ela fazia aquilo ali em troca de alguma coisinha, mas nunca agiu com justiça quando era para ela mesma. Ela nunca foi justa, digamos assim. Porque hoje eu entendo o seguinte, se eu não sou justa comigo, se eu não cuido de mim primeiro, se eu não sacio a minha fome primeiro, se eu tiro o meu único prato de comida e dou para outra pessoa, sabendo que eu não tenho nada para me comer, ou que eu não como há vários dias, isso não é justiça. Não é justiça. Eu não estou sendo justo com a outra pessoa, de forma alguma. Tem sensacionalismo por aí? Tem. Podem falar nesse vídeo, mas vai falar, eu não tô nem aí não, pode falar. Eu não me importo, tá? Eu não me importo. Sabe aquela coisa de que, às vezes, eu vou contar aqui pra vocês, às vezes, aquele único prato de comida já foi resposta de uma oração que eu fiz. Mas aí eu pego e dou pra outra pessoa. Não, deixa, Deus vai prover. Mas ele já fez isso. Entende? Às vezes, gente, não é nem que a bênção não chega, não é nem a deidade, a sua divindade, o seu Deus, o Deus que você acredita que não fez. É porque ele fez e você não viu. Você não soube enxergar. Sabe? Você não soube enxergar aquilo como uma bênção, aceitá-la, honrá-la, agradecê-la. Não, você deu para outra pessoa, por quê? Porque as pessoas lá fora, os outros, são mais importantes do que você.
É como se eu sempre pudesse ficar por último. E eu vivi muito tempo nessa vida desse jeito, me deixando para depois. Hoje eu já vejo o resultado de tudo isso. Hoje eu vejo o resultado de tudo isso. Tenho uma coluna ferrada, os meus dois joelhos ferrados, né? E eu me encontro com 37 anos nessa situação. Meu trabalho, eu sou taróloga, leio cartas para as pessoas, sou terapeuta, ajudo uma pessoa aqui, outra ali, é isso. Mas sejamos justos e sinceros. Isso é apagar incêndio. Sou muito grata, sou, é claro, mas é apagar incêndio. Sabe? E chega uma hora que a gente, sabe, a gente desanima desse negócio de apagar incêndio. A vontade que a gente tem é de deixar queimar tudo, sabe? Deixar arder. Que aí das cinzas a gente vê se dá para fazer alguma coisa. E eu tô nessa encruzilhada na minha vida. Já me perguntei várias vezes, e agora? O que eu vou fazer? Todas as entrevistas de emprego que eu fiz foram barradas por causa da minha condição física. Os meus joelhos e a minha coluna, né? Foi barrado. Infelizmente, nós não podemos te contratar nessas condições. Ok. Aí a gente vai para outra. Aí a gente tem um pouquinho de esperança. Aí a mesma resposta. Ok. Aí muitos vão dizer assim: ah, por que você não trabalha com a internet? Por que você não trabalha com a internet, né? Hoje nós vivemos aí, acho que não sei se ainda está nessa loucura ainda do marketing digital. Ah, que o marketing digital, que não sei o que tem, que não sei o que tem. Gente, quem se deu bem nesse negócio até agora, meus parabéns, que bom, bacana. Se você está começando agora, não larga tudo e começa nisso aqui não. Porque isso aqui é uma coisa muito volátil. Uns gravam um vídeo que aquilo ali vira e a pessoa bomba com aquele vídeo. Daí não passa muito tempo, você vê a pessoa falando, reclamando que caiu, que aconteceu isso, que aconteceu aquilo. Entende? Então, assim, hoje é lógico que eu gostaria muito de estudar mais sobre a tecnologia, que a tecnologia está avançando cada vez mais, tá? Se você é novo, você é nova, preste atenção ao seu redor. Se você tem condição, estude. Estude sobre inteligência artificial, sobre tudo que você puder nessa área e comece a fazer. Porque se você não fizer, você vai ser atropelado como eu estou sendo. Você será massacrado. Massacrada. Entendem? É lógico que eu gostaria de fazer cursos. É lógico que eu gostaria de fazer uma faculdade. O meu sonho sempre foi ser psicóloga. Foi sempre me ingressar na área da psicologia, da neurociência, sabe? Sabe, estudar mais, fazer mais formações terapêuticas, para quê? Para mim enriquecer o meu currículo, poder ajudar mais pessoas. Mas tudo isso, gente, tem um custo. E para quem vive apagando incêndios, não sobra para você fazer essas especialidades, para você se especializar. Não sobra. Cara, hoje eu não aguento dar uma faxina.
sabe? Houve uma época que eu batia no peito com muito orgulho e dizia o seguinte: eu sei fazer de tudo, qualquer coisa que for para mim fazer, eu sei fazer. E eu sabia, de verdade, e eu sei fazer muita coisa. Mas todas as coisas que eu sei fazer são coisas que exigem da minha condição física. Exige da minha coluna, exige do meu joelho. Não é à toa que eles estão ferrados hoje. Não é à toa. Eu sempre trabalhei no serviço, com serviço pegando no pesado. Tem vídeos nesse canal, tem vídeos meus trabalhando na roça. Se você voltar aí, você vai ver vídeos meus trabalhando na roça, roçando manga de foice no meio do mato. Se você voltar, você vai ver vídeos meus levantando paredes de barro. Você vai ver. Aqui nesse canal tem. Eu fiz uma casa carregando toda a matéria-prima para fazer aquela casa nas costas. Puxando do meio do mato, a distância que era, subindo o morro, descendo o morro, pulando grotas e mais grotas. Sabe? Eu fiz tudo isso, gente. E tem registrado aqui, não é mentira. Tem registrado aqui nesse canal. Eu fiz uma casa desse jeito. Foi a melhor casa do mundo? Não, foi o melhor que eu pude fazer, nas condições que eu tinha. Mas eu fiz. Hoje, eu não aguento fazer aquilo mais. Não aguento. Hoje, o dia que eu limpo toda a minha casa, o dia que eu tiro para dar faxina, é o resto da semana, é pelo menos 5 dias direto tomando remédios para dor na coluna e os joelhos inchados. O joelho já fica inchado o tempo todo, né? Isso aqui e os joelhos inchados. Entende? Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: avalie a sua vida direitinho. Veja se você não está fazendo mais do que você deveria estar fazendo, mais do que a sua condição física e biológica exige de você. Vou dizer algo aqui que o feminismo vai cair matando em cima de mim, mas é muito fácil ser feminista trabalhando no escritório. É muito fácil competir com os homens, tá? Quando é para você sentar na frente de um computador no escritório e trabalhar. Agora vai competir com um homem trabalhando na roça, igual eu trabalhei. Eu animo a apostar com você, tá? Se em uma semana o seu feminismo não acaba, a sua competição não acaba. Digam o que quiserem, mas nós mulheres não fomos projetadas biologicamente para carregar pesos, tá? Pense o que você quiser disso. Fale o que você quiser disso. Você, mulher, que nasceu aí, ó, com esse corpo de mulher, você que tem útero, você que sangra, você que tem essa biologia, isso de mulher, você não foi projetada biologicamente para certas tarefas. Você pode fazer? Pode, é claro, o livre-arbítrio é seu. Pode, sem problema nenhum. Pode fazer. Mas a vida, ela vai te cobrar esse preço mais cedo do que você imagina. E olha que eu não fiz por competição não, tá? Foi porque não tinha outro jeito mesmo. Eu tinha que fazer, eu tive que encarar. Eu precisei encarar.
Hoje eu olho para trás e falo, eu podia ter dito não, porque quando eu comecei a falar não, as coisas funcionaram, continuou funcionando. O serviço continuou sendo feito, não no meu tempo, que foi algo que eu tive de abrir mão também, foi da pressa de ter o serviço feito. Eu tive que abrir mão disso, do controle. Mas quando eu comecei a falar, não, eu não vou fazer isso. Não, eu não quero mais fazer isso. Não, eu não vou mais trabalhar na roça. Eu não vou mais trabalhar no sol quente puxando enxada. Não vou. Não, eu não vou mais entrar no mato e pegar fecho de lenha pesado para chegar em casa, o pescoço ficar um tempão sem poder mexer o pescoço de tanto peso que colocava na cabeça. Eu não vou mais fazer isso. Outros métodos, outros meios surgiram para cobrir aquela necessidade. Foi quando eu aprendi que, cara, não é que eu tenho que fazer isso. É porque eu acho que eu tenho que fazer isso. Eu escolhi que eu tenho que fazer isso. Mas eu não tenho o que fazer isso. Eu posso escolher. Só que isso já foi um pouco tarde demais. Eu já tinha feito muito. Né? Eu já tinha plantado muito. Hoje eu estou colhendo. E eu vou dizer para você, a colheita, ela está sendo muito generosa, tá? Muito farta, digamos assim. Quem foi que plantou isso? Quem foi que plantou essa semente? Eu mesma. Com a minha ignorância. Né? Talvez a minha sede de controle, por controlar tudo, querer que tudo saísse no meu tempo, que tudo fosse feito do meu jeito, que era o único jeito certo de se fazer as coisas, que eu tinha que estar na frente, porque se eu não tivesse, não acontecia, né? Se você acompanha esse canal aqui há mais tempo, você vai assistir vídeos aqui onde eu falo que eu aprendi a ver a lâmpada queimada e deixar ela lá. Eu deixava 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 1 semana, 1 mês. Até meu marido, ó, vou trocar essa lâmpada. Ia lá e trocava. Com o tempo, não ficou mais. Quando eu parei de fazer, quando eu parei de ir na frente, sabe? Quando eu parei de levantar os móveis da casa sozinha, te virar os móveis, arrastar os móveis da casa sozinha, eu não precisei mais pedir. Tá vendo que eu tô limpando? Aqui, você quer que eu arraste ali? Sim. Vai lá e arrasta, eu limpo, põe de volta. Pronto. Não preciso mais brigar, porque eu tive que sair desse lugar, sabe? Mas infelizmente eu vi isso muito tarde. Infelizmente os meus olhos se abriram para essa verdade, para essa realidade muito tarde. Né? Eu já estou pagando um alto preço por toda a negligência que eu fiz lá atrás. Eu pari o meu filho mais novo, o Efraim. Ele nasceu numa semana. Na outra semana, eu já estava igual uma doida, fazendo tudo dentro de casa. Lavando roupa, limpando casa, cortando lenha, fazendo isso, fazendo aquilo outro. Igual uma maluca. Dentro de casa. Sabe aquela coisa de guardar repouso depois que o filho nasce? Sabe? Se dar um tempo. Pra quê? Pra pelo menos a ficha cair. Cara, eu parei de novo. Cara, eu sou mãe de novo. Sabe? Não tive isso não. Eu tenho 4 filhos. 4 filhos. Não tive isso. Tava carregando coisa pesada na cabeça, sangrando igual uma doida, né?
Porque a mulherada aí que já pariu sabe como que é. Você fica ali quase um mês inteiro sangrando sem parar. Entende? Quando algumas pessoas até chegaram a falar comigo, Catarina, mulher, você acabou de parir, o que é que você está fazendo? Ah, eu tenho que fazer. Ué, se eu não fizer, quem vai fazer? Não, eu tenho que ajudar. Agora vocês vão falar assim, nossa, mas é culpa do seu marido. Não, 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 não. Não é culpa de ninguém aqui. A responsabilidade é minha. Hoje eu vejo que se a minha mãe também tivesse saído desse lugar, talvez ela tivesse aqui, ela ainda estivesse viva hoje, né? Se ela tivesse saído desse lugar de ficar ali tapando o sol com a peneira, sabe? Querendo salvar o mundo externo, enquanto o próprio mundo estava caindo, estava desmoronando, o tempo todo apagando incêndio, o tempo todo correndo, fazendo, ajudando e acudindo aqui, acudindo ali. Ela sentiu uma dor de cabeça e eu senti também por muito tempo. Por isso que eu falo, eu estava honrando a minha mãe naquilo que eu mais me chateei na vida. Toda vez que eu lembrava que eu me sentia magoada, eu sentia raiva, uma vez, fazendo um estudo sobre constelação familiar, eu acabei descobrindo que eu tinha muita raiva da minha mãe. Por causa disso, eu estava fazendo a mesma coisa. Engraçado, né? Isso. Mas se você olhar na sua vida, aquilo que você mais critica nos seus pais é o que você está fazendo. Consciente ou inconscientemente, você está fazendo. Se você parar para pensar, você vai trazer isso à sua própria consciência. E você vai perceber. Eu via minha mãe chorar de dor de cabeça. Era aquela dor de cabeça que ela não conseguia abrir o olho. Ela abriu o olho, escorria lágrimas do olho dela. Ela sentia náusea de tanta dor de cabeça. Quando ela foi olhar, não, quando fizeram ela olhar para isso, foi tarde demais. Ela já tinha dado não sei quantos derrames, né? Aqueles que dão lá e que a pessoa vai deixando, não vai no médico, não olha, sabe? Quando deu um mesmo grande que ela foi, aí já não deu tempo mais. Ficou em cadeira de roda, ficou com sequela. Aí deu outro, pronto, foi embora. Partiu. Mas isso depois de sofrer muito. Muito, muito. Então, mulherada, eu vou falar uma coisa, baixa a bola um pouco. Tá? Baixa a bola. Nós mulheres não vamos conquistar o nosso direito. Nós não vamos, muito pelo contrário, nós estamos querendo atropelar as coisas. Nós não fomos muita coisa que você acha que você pode fazer, que você dá conta de fazer. Você pode, você dá conta até um certo tempo, tá? Até um certo tempo, mas vai chegar uma hora que a conta, ela não fecha, sabe? As coisas vão... A conta vai chegar para você. A conta vai chegar para você. Para umas chega cedo demais. A considerar que eu saí de casa com 9 anos de idade para trabalhar, a considerar que eu trabalho desde 5, 6 anos de idade, desde que eu nasci, eu trabalho. A considerar tudo isso, digamos que a minha conta ela chegou no tempo certo, né? Ela já veio dando sinais há muito tempo, mas eu não olhava. Só que a vida ela é engraçada. Se você não para olhar para a vida para você.
Aí você não tem outra escolha senão olhar. Hoje eu me encontro aqui nessa encruzilhada. O que eu vou fazer com o resto da minha vida, com a vida que me resta? O que eu vou fazer? O que eu faço agora? Para onde eu vou? Com que eu vou trabalhar? Ah, mas você pode estudar, pode fazer uma faculdade? Posso? Eu posso, com certeza. Mas tudo hoje em dia tem custos, né? E quem vive apagando incêndio, como eu, dificilmente sobra, né? Para pagar cursos de especialização. Entende? Então esse é o ponto, gente, o ponto que eu cheguei. Sou muito grata, é claro, hoje eu sou taróloga, entende? Sou muito boa no que eu faço, gosto muito disso, muito, muito, muito. Mas você pode consultar outros tarólogos aí e você vai ouvir. Muitos vão dizer para você a mesma coisa que eu estou dizendo. Não dá para viver somente de tarô. Até porque a maioria das pessoas acha que a leitura de tarô ela tinha que ser de graça, né? Porque as pessoas acham que fazer uma leitura de tarô é só ir lá, abrir as cartas e pronto, não tem mais nada. Não faz ideia dos bastidores, né, de tudo isso. Não faz ideia desses bastidores. Então hoje eu penso o seguinte, já tem uns meses mais ou menos que eu me pergunto, e agora? O que eu vou fazer? Todo dia eu me pergunto, e agora, Catarina, o que você vai fazer? Né? Houve uma época que eu vivi muito bem com o quê? Com dinheiro de faxina. Sabe? Eu fui faxineira aqui. E eu vivi bem com isso. Dinheiro de faxina, dinheiro de faxineira hoje, gente. Se você é faxineira e trabalha aí com diária, se você souber administrar direitinho, você ganha um dinheirinho bom. Eu sobrevivi muito tempo com isso, com dinheiro de faxina, e muito bem, obrigada. Né? Mas hoje, onde eu me encontro, eu não aguento mais dar uma faxina. Se eu der uma faxina para alguém, eu vou passar o resto da semana sem aguentar fazer nada. Entende? Então é de se pensar. É de se pensar. Entendeu? Como é que você tá hoje, mulher? Você tá cuidando de você? E você também, que é homem, tá? Porque isso aqui não é só mulher, não. Não é só pra mulher, não. Muitos homens vivem aí também, tá? Fazendo além do que pode fazer. Porque não é que você nasceu biologicamente, você aguenta, você tá preparado para pegar peso, que você deve se rebentar todo, não. Não é bem assim. Tudo tem a medida certa, tudo tem um ponto de equilíbrio. E a gente tem que viver nesse meio, nesse ponto de equilíbrio. O que é tão difícil hoje para a humanidade é você não ter vergonha de falar, não aguento carregar isso aí não. Você não vai ser menos homem se você não conseguir pegar um saco de cimento sozinho. Isso não te diminui a sua masculinidade, não. Muito pelo contrário. Te torna uma pessoa extremamente interessante. Uma pessoa que não tem vergonha, um homem que não tem vergonha de falar, eu não aguento carregar isso aí, não. Não é que você biologicamente foi formado para pegar mais peso, suportar mais peso do que a mulher,
que você vai fazer isso não, tá? Que você vai pegar mais, vai estourar sua coluna, seu joelho todo por causa disso não. Faço não, gente. Faço não. Não tem nada nesse mundo, nada, que merece isso não, tá? A única pessoa que você tem que olhar é pra você. E se você olhar pra você, você vai falar, eu não mereço me quebrar todo. Eu quero terminar bem. Então, é se negar, gente. Falar não mata ninguém, tá? Eu aprendi isso tarde demais. É falar não. Não, isso eu não faço. Não, isso aí eu não quero. Não, eu não vou pegar isso não. Não, eu não aceito isso não. Não, eu não quero trabalhar com essa pessoa. Não, eu não vou conversar com... Não, eu não vou em tal lugar. Não, eu não quero. Torna uma pessoa chata, poxa. Você torna chato pro mundo. Isso significa que você está olhando um pouco para você. Pessoas boazinhas demais, ó, muito cedo. E não vale a pena, não vale o preço, não vale a pena. Não vale a pena. Porque quanto mais você faz, mais as pessoas, mais o mundo, mais o sistema vai exigir de você. E quando você estiver quebrado, vão virar as costas, vão procurar outro trouxa para fazer. Entenda isso. Tem sempre um trouxa carregando o peso do mundo nas costas. Tem sempre um herói que não seja você. Seja esperto, tá? Seja esperto. Quando se diz, não fica nas costas de ninguém, mas não deixa ninguém na sua também não. Tá? Todo mundo tem duas pernas, todo mundo tem dois braços, todo mundo tem uma cabeça, um cérebro que deve ser usado. Ah, mas hoje eu faço para os meus filhos. Tá, ok. Se você perguntasse isso para minha mãe, ela ia falar, não, eu faço pelos meus filhos. Mas na maioria das vezes ela estava tirando da boca dos filhos para pôr na boca de outra pessoa, dos filhos de outra pessoa. Se perguntasse, ah, não, eu estou ensinando os meus filhos como que eles devem tratar os outros. Tá, mas e como que você se trata? O ponto principal é esse, como você se trata no dia a dia. O mundo, as pessoas, o universo vai te tratar do jeito que você ensinar a eles que você gosta de ser tratado, tratada. Se você não se respeita, se você não coloca limites, você vai ser invadido, você vai ser desrespeitado, desrespeitada. As pessoas vão nos tratar, sabe? Você vai ser tratada da forma que você ensinar o mundo, ensinar as pessoas que você gosta de ser tratado. Nada acontece ao homem que não seja dele mesmo. Então, a partir do momento que você começar a falar alguns nãos, que você começar a escolher alguns ambientes, que você começar a escolher algumas pessoas, que você começar a se priorizar, que você começar a olhar para a sua vida, cuidar de você em primeiro lugar, aí sim, todo mundo à sua volta vai entender isso. Tudo à sua volta vai entender isso. E você vai começar realmente a se sentir valorizado, valorizada, porque você, antes de qualquer pessoa, se deu o seu próprio valor. Entende? Então perceba isso, meus queridos e queridas. A mulherada que tá aí, ó,
Eu vejo mulheres fazendo cada coisa por homens que eu falo, cara, poxa, cadê o amor próprio? Sabe? Eu atendo pessoas e mulheres novas, gente, pessoas novas, meninas novas, lindas, maravilhosas, destruídas, destruídas emocionalmente. Por quê? Porque o namorado não valoriza elas? Não, porque elas não se valorizam, elas não se veem, não se enxergam como verdadeiramente são. Somos deuses e deusas. Enquanto nós estivermos olhando para nós como o cocô do cavalo do bandido, nós não vamos passar disso. E vamos ser tratados realmente como isso. Então, é necessário que voltemos esse olhar para a gente, sabe? Quando nós começamos a cuidar verdadeiramente da gente, sabe? A nos priorizar, até a forma como a gente vai olhar para as pessoas, olhar para o mundo, vai ser diferente. Entende? Porque você não vai pisar em alguém se você é uma pessoa que se valoriza. Você não vai maltratar alguém se você é uma pessoa que se trata bem. Porque você entendeu o princípio. Se eu não quero ser maltratada, então é óbvio que eu vou tratar bem as pessoas, mas primeiro eu. Eu vou me tratar bem, vou cuidar de mim e eu vou transbordar isso nas outras pessoas. Eu vou transbordar na vida das outras pessoas. Mas primeiro eu. Deixa eu me cuidar, deixa eu me acolher. Deixa eu olhar para mim. Deixa eu me colocar em primeiro lugar. Sabe? Deixa eu. Já que eu gosto tanto de ser heroína, que eu gosto tanto de salvar o mundo, deixa eu salvar o meu mundo primeiro. Peraí, deixa eu me salvar primeiro. Quando eu comecei com o tarô, eu comecei assim. Eu vou usar isso aqui para mudar a minha vida. Eu vou cuidar de mim primeiro. Foi quando a ficha começou a cair. Foi quando eu comecei a entender os meus padrões. Foi quando eu comecei a perceber que, poxa, eu estou repetindo aqui os padrões da minha mãe. Sabe? Hoje eu tô quebrada, tô. Mas talvez eu nunca estivesse tão inteira quanto eu estou hoje. Eu posso estar com os meus joelhos ferrados, com a minha coluna ferrada, mas eu estou completa. Porque hoje eu sei quem eu sou. Apesar de eu não ter muita certeza do que eu vou fazer daqui para frente, eu sei que o que for, o que quer que seja que eu fizer daqui para frente, é por mim mesma. Eu não vou fazer por ninguém. Eu não vou fazer mais nada por ninguém. Não vou agradar os outros. Eu não vou me colocar numa situação desconfortável para que o outro se sinta confortável. Vai ser ao contrário. Eu vou estar tão confortável dentro de mim que todos aqueles à minha volta vão estar confortáveis também dentro de si mesmos. E é assim que eu escolho viver a minha vida a partir de agora. A partir de agora será assim. Até porque eu não tenho muito mais o que fazer. Até porque eu sei que eu não vou perder nada. Eu não tenho mais nada para perder. Daqui para frente é só para frente. Sabe? Chega de andar para trás. Daqui para frente é para frente que eu vou. Então é isso. Sabe? Às vezes a gente
fica nessa encruzilhada, às vezes a gente entra nesse beco sem saída, às vezes a gente tá no fundo do poço para a gente entender que dali em diante é só para cima. Qualquer coisa que você fizer, qualquer movimento que você fizer, é para cima. Tem gente que fala, dá para descer mais. Dá, mas você é burro, você vai querer descer mais? Não, você tá, já não tá bom? Já não desceu o suficiente? Eu acredito que ninguém aqui, qualquer um que esteja no fundo do poço vai querer descer mais. Eu não quero, não sou burra. Sabe, eu aprendi a lição. Eu não vou mais entrar, eu não vou mais me afundar mais do que eu já estou. Eu não sou burra, cara. Daqui pra frente é pra cima. Ou 1 centímetro, ou 1 milímetro, ou 1 metro, ou meio metro, ou 2, ou 10, ou 15, mas é pra cima. Não importa. Qualquer movimento que eu fizer é pra cima. Entende? Então é isso. Isso que eu quero conversar com vocês. E que eu quero que vocês entendam é o seguinte: sejam inteligentes. Não sejam burros como eu fui. Não sejam tolas, mulheres, como eu fui. Não é que você aguenta fazer, não é que você pode fazer, que você deva fazer. Deixa de ser boba, se coloque no seu lugar. Se coloque no seu lugar. Estude um pouco sobre você, sobre os seus limites, até onde você deve ir. E até onde você quer ir. Se você quer ultrapassar todos esses limites, vai. Mas sabe que toda ação tem uma reação. Tá? Tudo que você planta, você vai colher. E a colheita, ela é sempre farta. Tá? Lembrem-se disso. Amores, gratidão. Até o próximo vídeo. Tá? Eita.